Fala galera concurseira, aqui é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia do Amapá. Estou aqui para dar continuação à nossa revisão para os concursos estaduais do estado do Amapá do ano de 2022. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê uma curtida nesse vídeo, dê uma força aí para o trabalho do professor. Vamos trabalhar hoje a temática população, enfatizando especialmente os povos indígenas e as migrações no estado do Amapá. Temática população é a temática que a banca FCC mais cobra em provas. Eu costumo dizer que a temática Neymar é aquela que com certeza cai. Então fica ligado. Vamos resolver algumas questõezinhas. Primeira questão, sobre as terras e povos indígenas do Amapá, marque a alternativa incorreta. Letra A. O Amapá possui 5 terras indígenas em seu território. Afirmação correta. São 5 terras indígenas no território amapaense. 3 terras indígenas no município de Oiapoque, terras indígenas Galibi, Jaminã e Uaçá. Uaçá é a maior terra indígena lá do Oiapoque. Uma terra indígena dividida entre os municípios de Pedra Branca, Laranjal do Jari e Mazagão, que é a terra Wayampi. Existe uma polêmica, tá, galera, sobre a terra Wayampi. O decreto-lei que criou a terra Wayampi é de 96. Ele fala que a terra Wayampi está nos municípios de Laranjal do Jari e Pedra Branca do Amapari. No entanto, na prática, um pequeno pedaço, apenas 1% dessa terra, se localiza no município de Mazagão. E isso foi cobrado na prova de Pedra Branca do Amapari. E essa alternativa que fala em Pedra Branca, Laranjal e Mazagão foi considerada certa. Por isso, fique atento, tá? Fique atento para ver se a última alternativa, a última escolha que você possa fazer é incluir Mazagão como terra indígena Wayampi, você inclui. Mas, pela lei, que é o decreto de 96, o Mazagão não faz parte da terra indígena Wayampi. Por isso você vai encontrar por aí várias referências falando apenas de Laranjal do Jari e de Mazagão. Muita gente recorreu dessa questão, usou o decreto da Câmara Federal como referência, mas a banca não anulou, tá? Então a terra Wayampi é a maior terra indígena do estado do Amapá. E também no município de Laranjal do Jari, no extremo oeste do Amapá, dividida com o Pará, na verdade só um pedacinho dessa terra fica aqui no Amapá, nós temos a terra indígena, Parque Indígena do Tumucumaque. Não confunda o Parque Indígena do Tumucumaque, que é uma TI, com o Parna das Montanhas do Tumucumaque, né? Que é uma unidade de conservação. São coisas distintas. Vamos para a segunda. A maior terra indígena do estado é a terra indígena Wayampi, no oeste do território. Afirmação verdadeira. A terra indígena Wayampi, que fica na porção oeste, ou pode até considerá-la como centro-oeste do Amapá, ela tem mais de 600 mil hectares, ou seja, mais de 6 mil quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, o município de Santana tem 1.500 quilômetros quadrados, o menor município do estado. Então a terra Wayampi é 4 vezes o tamanho do município de Santana, para a gente ter uma ideia. Como eu mencionei, pelo decreto-lei, a terra Wayampi é apenas Laranjal do Jari e Pedra Branca do Amapari. Mas na prática, existe um pedaço dessa terra dentro do município de Mazagão. Então nós temos 59% da terra Wayampi em Laranjal do Jari, 40% em Pedra Branca do Amapari e apenas 1% no município de Mazagão. Terceira afirmação, letra C. As terras indígenas do Oiapoque são 3 e correspondem a 23% da área do município. Afirmação verdadeira. As terras Galibi, Jaminã e Uaçá, Uaçá é a maior, é a segunda maior terra do estado, fica atrás da Wayampi, são as 3 terras do Oiapoque, ocupando em torno de 23% da área do município. Portanto, em torno de 1/4 do município de Oiapoque é terra indígena.
letra D e letra E. Vamos lá, vamos para a letra E. As terras indígenas, conjuntamente com as unidades de conservação da natureza, formam o chamado Corredor de Biodiversidade Amapaense. Afirmação verdadeira. O Amapá faz parte do maior corredor de biodiversidade do mundo, aqui dentro da região amazônica, que é o conjunto de terras protegidas, incluindo unidade de conservação e terras indígenas. E o Amapá faz parte do maior do mundo, porque se estende desde aqui até os nossos vizinhos, como o Pará, a própria Guiana Francesa, Roraima, Amazonas, um grande conjunto de terras protegidas. Portanto, a alternativa incorreta é a letra E. Bora ver o que diz. Os indígenas Palicu, Galibi-Maruorno, Galibi-Calina e Caripunas vivem no sul do estado. Afirmação falsa. Esses grupos indígenas são do Oiapoque. Portanto, eles são chamados de povos do norte do Amapá e não do sul. Tranquilo? Na verdade, no sul do Amapá não existem terras indígenas. Então é falsa a letra D. Os Galibi-Calina, eles são também chamados de Galibis do Oiapoque, tá bom? Então marque a letra D na primeira afirmação. Aqui está o mapa das terras indígenas, galera, do Amapá. Aqui no norte do estado, ó, as terras do Oiapoque, 23% do município. A pequenininha aqui é a Galibi, a terra Jaminã. Tanto a Galibi como a Jaminã são divisas com a Guiana Francesa. E a terra Uaçá, que é essa maior aqui, ó, que é cortada aqui na sua borda pela rodovia BR-156. A maior terra indígena é essa aqui, ó, no centro-oeste ou oeste do território, a terra Uaiampi, ó, município de Laranjal do Jari, município de Pedra Branca e um pequeno pedacinho do município de Mazagão, que não entra oficialmente no decreto, como eu te falei, mas na prática faz parte da terra Uaiampi. E por fim, a gente tem aqui no extremo oeste do Amapá, município de Laranjal do Jari, divisas com o Pará e com o Suriname, um pedaço do Parque Indígena Uaiampi, que se prolonga pelo território paraense, tá? Então essas são as 5 terras. Aqui, galera, nós temos a área e os povos indígenas que vivem em cada terra. Na terra Galibi do Oiapoque, são 6.689 hectares, que dá 66,89 quilômetros quadrados, ela é pequena. Os povos que vivem lá é Galibi-Calinã, os Galibis do Oiapoque e Caripunas. Na terra Jaminã, são 41.601 hectares, que dá 416 quilômetros quadrados. Vivem nela os povos Galibi-Maruorno e Caripuna. No Parque Indígena do Tumucumaque, ó, aquele que pega aquela pontinha lá do Amapá e se prolonga para o Pará, são mais de 3 milhões de hectares, ou seja, são mais de 30 mil quilômetros quadrados, quase do tamanho do município de Laranjal do Jari, mas aqui no Amapá só pega um pedacinho, tá? São vários povos, ó, Apalaí, Cachuiana, Tirió, Ticuiana, Uaiampi, Uaiana, ok? Então várias etnias vivem no parque. A terra Uaçá, que é a maior terra indígena do Oiapoque, com 470.164 hectares, que corresponde a 4.700 quilômetros quadrados, vivem os povos Galibi-Maruorno, Caripuna e Palicu, e a terra Uaiampi, com 607.017 hectares, que dá 6.000 quilômetros quadrados, que vive apenas o povo Uaiampi, ok? Aqui, ó, a gente tem a população que vivia nessas terras no ano de 2018. Na terra Galibi, em 2018, viviam apenas 164 indígenas, Galibis, Calinã e Caripuna. Na terra Jaminã, viviam 291 indígenas, Galibis, Maruorno e Caripuna. No Parque Indígena do Tumucumaque, viviam 1.966 indígenas, incluindo, obviamente, o lado paraense, tá? Várias etnias, Apalaí, Cachuiana, Tirió, Ticuiana, Uaiampi, Uaiana. Na terra Uaçá, a terra mais populosa do Amapá, 7.700 indígenas, lá no Oiapoque, vivendo Galibis, Maruorno, Caripuna e Paricu. E na terra Uaiampi,
vivendo 1.454 indígenas, tá? Na maior terra indígena em área do estado do Amapá. Beleza? Aqui, galera, a gente tem a participação percentual dos indígenas aqui no estado do Amapá. Pegando a cor azulzinha, que é o ano mais recente, 2018, a etnia caripuna é a mais numerosa do Amapá, ó, com 41,7% dos indígenas. A segunda etnia é a Galibi-Maruono, 34,3%. A terceira é a Palicu, 22,9%. Todos esses lá do Oiapoque. A quarta é a Wayampi, com 14,1% dos indígenas do Amapá. E os Galibi do Oiapoque ou Calinã, representando apenas 1,1% dos indígenas do Amapá. É importante dizer que lá do lado da Guiana Francesa vivem mais de 3 mil Galibis Calinã. Aqui no Amapá vivem um pouquinho menos de 100, tá? Por isso esse pedaço de Galibis Calinã. Tranquilo? Aqui, ó, corresponde ao grande corredor de biodiversidade que o Amapá faz parte, ou seja, o conjunto de terras protegidas que o Amapá está incluído aqui no norte da Amazônia. As áreas verde clarinho são as terras indígenas, ó. As áreas verde escuro são unidades de conservação de uso de proteção integral, exemplo aqui, ó, o Parna do Tumucumaque. E as terras laranja são as unidades de conservação de uso sustentável. Então, tudo isso aqui é protegido. Daí a gente chama de corredor de biodiversidade. Segunda questão. A terra indígena Uaçá tem sua área localizada no município amapaense de Laranjal do Jari? Não. No Laranjal tem terra Wayampi e Parque do Tumucumaque. Certo Navio não tem terra indígena. Pedra Branca tem terra Wayampi. Mazagão tem um pequenininho pedaço da terra Wayampi. Portanto, sobrou Oiapoque, a terra Uaçá, que é a terra mais populosa, com mais de 7 mil indígenas, e a segunda maior do estado e a maior do município de Oiapoque, tá? Está localizada na letra E, município de Oiapoque. Lembre, Oiapoque é o município mais indígena. Tem 23% de áreas indígenas e tem quase 8 mil indígenas, numa população de 27 mil habitantes. Então, quer dizer, o percentual indígena no Oiapoque é muito grande. Agora, lembre, no Amapá o percentual é baixo. Na questão que a FCC botou em 2010 na Polícia Civil, em 2017 na Polícia Civil, ela diz que tinha 15% de indígenas no Amapá. Falso. Eram apenas 0,8% de indígenas no Amapá no censo de 2010. E hoje está em torno disso aí, de 0,8% a 1%. Portanto, é bem pequena a participação indígena no Amapá como um todo. Agora, no Oiapoque, não. No Oiapoque, a participação é muito expressiva. Terceira, a questão caiu na lápide. Sobre as terras indígenas no estado do Amapá, é correto afirmar. Letra A. Grande parte das reivindicações pela demarcação dessas terras ocorreu na década de 50, devido à revitalização da exploração do látex na região. Falso. É mais recente, tanto que a terra Wayampi, a última a ser legalmente reconhecida, teve o seu decreto editado em 96. Então essa afirmação aí é falsa. Letra B. Embora seja tradicionalmente ocupada, o Parque do Tumucumaque não é território indígena, devido à sua enorme extensão territorial, mais que 2.000 hectares. Falso. Existe o Parque Indígena do Tumucumaque, que é uma terra indígena. Não confundir com o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, o Parna, que é uma unidade de conservação. Mas existe o Parque Indígena, então é terra indígena sim. C. Há um total de 10 terras indígenas regularizadas ou em processo de regularização, revelando o êxito das lutas iniciadas pelos indígenas no início da década de 90. Falso. Existem 5 terras indígenas regularizadas no Amapá. Bebe uma água. Então a letra C é falsa. Letra D. A maior terra indígena no estado é denominada Jaminã, localizada no município de Oiapoque, e está em fase final de regularização. Falsa. A maior terra indígena do Amapá é a terra Wayampi. Inclusive a terra Jaminã é a segunda maior do Oiapoque. A maior do Oiapoque é o Uaçá. Então sobrou a letra E, galera.
A letra E diz: o Estado foi um pioneiro no reconhecimento dos direitos territoriais indígenas e todas as terras reivindicadas foram demarcadas e homologadas. Sempre eles dão essa puxada de saco, dizendo que o Amapá foi um dos primeiros estados brasileiros a reconhecer, homologar e demarcar suas terras e que hoje são todas legalizadas. Então, letra E é a resposta. Vamos para 4. Sobre os povos e terras indígenas do Amapá, marque a alternativa correta. Letra A. Até o Uaiampi é a segunda maior do estado e está localizada entre os municípios de Pedra Branca do Amapari e Laranjal do Jari. Falso. É a maior terra indígena do estado. Tá? É a maior. Letra B. Os povos Caripuna, Paricu, Galibis e Uaiampis ocupam terras indígenas localizadas no município de Oiapoque, no norte do estado. Falso. Os Uaiampis não vivem no Oiapoque. Os outros povos, sim. Os Uaiampis, não. Letra E. Existem 5 terras indígenas em território amapaense, sendo que 3 localizam-se no sul e 2 no norte do estado. Falso. São 3 terras no norte, no Oiapoque, que é Galibi, Jaminã e Uaçá, e 2 no oeste, a terra Parque Indígena do Tumucumá, que é a terra Uaiampi, que pode considerar também como oeste ou centro-oeste. Então é falsa a letra E. Letra D. No norte do estado estão localizadas as terras indígenas Uaçá, Galibi e Jaminã, nos municípios de Calçuene e Oiapoque. Isso é falso. Não existem terras indígenas no Calçuene. Então sobrou letra C. As terras indígenas ocupam mais de 8% do estado do Amapá. Então, no total, as terras indígenas ocupam um pouco mais de 8% do estado do Amapá. Essa é a verdadeira resposta. Se você juntar com as unidades de conservação, que ocupam 62% do Amapá, nós temos 70% do Amapá sendo constituídos por terras legalmente protegidas, ok? Questão número 5, mais uma questão que caiu em concurso, essa aqui estava dada, super dada. A população indígena do Amapá é constituída de milhares de indivíduos pertencentes às etnias Caripuna, Galibi, Galibi-Maruono, Palicu e Uaiampi. Para garantir a qualidade de vida que esses povos desejam manter ou recuperar, é necessário, entre outras ações, então tem que procurar qual a alternativa que corresponda a ações que vão fazer bem para a qualidade de vida dos indígenas, tá ok? Letra A. Coibir ações que promovam o intercâmbio entre índios e não índios? Falso, isso daí não vai beneficiar em nada. Até porque as nossas etnias não são etnias isoladas. São etnias que já mantêm contato há décadas com os povos, né, ditos civilizados. B. Garantir o ensino igualitário de acordo com os conteúdos empregados nas demais escolas públicas do Estado? Falso, isso daí não vai beneficiar os indígenas. Você tem que levar em consideração as particularidades, tem que ter um currículo específico para os povos indígenas. C. Promover ações de capacitação em técnicas de conservação e aproveitamento de recursos naturais? Falso. Você vai ensinar para o índio usar a natureza? Na verdade é ele que tem que ensinar para nós, né? Que estamos usando muito mal, por sinal. Letra D. Reunir todas as etnias em uma mesma área? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Cada etnia tem o seu território tem a ver com a sua história, com a sua cultura, com as suas crenças. Então sobrou a letra E. Formação de agentes de saúde e professores indígenas, respeitando interesses culturais de cada grupo. Por exemplo, na área de saúde, às vezes os indígenas, eles não gostam de consultar com pessoas que não sejam outros indígenas. Então, daí a importância de ter enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, professores de origem indígena, correto? Então, a letra E é a resposta correta. Fica ligado nesse conteúdo de indígenas. Olha o que caiu na prova de Pedra Branca e olha a polêmica. Segundo a FUNAI, a área ocupada pelos Uaiampi é uma região de floresta tropical densa, com pequenos campos naturais, com zonas alagáveis e pantanosas.
Sobre essa área indígena, podemos afirmar que 1. Fica a cerca de 380 quilômetros da capital, Macapá, e o seu clima é temperado continental. Falso. Clima equatorial. Clima temperado é frio, Amapá é quente, é equatorial. Linha do Equador, quente e úmido. B. Abrange os municípios de Pedra Branca do Amapari, Laranjal do Jari e Mazagão. A banca considerou certo. Apesar de que no decreto oficial não entra Mazagão, mas na prática entra um pedaço de Mazagão. Então a banca considerou certo. 3. É uma das 9 áreas protegidas no Amapá que fazem parte da Reserva Nacional de Cobre Associados, a RENCA. Essa aqui a banca pegou os candidatos, hein? A RENCA é a área que o Michel Temer, na época que foi presidente, e recentemente o Bolsonaro também falou, em liberar para a exploração mineral, que ocupa um pedaço do sul do Amapá e do norte do Pará, riquíssimo em minérios, e que tem várias unidades de proteção, terras indígenas, unidade de conservação, mas a questão está errada, porque no total dentro da RENCA tem 9 unidades, 9 áreas protegidas. No entanto, no Amapá tem 6, e tem 3 que estão apenas lá no Pará, totalizando 9. Portanto, ele fala aqui, que são 9 áreas protegidas no Amapá, portanto essa é falsa. Infelizmente a banca considerou como verdadeira essa afirmação, mas ela é falsa. Vou já mostrar o mapa para vocês. E a 4 foi a única afirmação 100% verdadeira, dizendo que a terra indígena Wayampi contempla 607 mil hectares, dos quais 40% pertencem ao município de Pedra Branca do Amapari. Verdade, 59% Laranjal e 1% Mazagão. Na minha opinião, como só a 4 é verdadeira, a 2 é passível de anulação porque não está no decreto, não tem alternativa. Mas se eles considerassem a 2, seria 2 e 4, seria a letra C, porque a 3 está errada. Bora ver? Primeiro, galera, tá aqui o decreto que criou a terra Wayampi em 23 de maio de 96, homologa a demarcação administrativa da terra Wayampi, localizada nos municípios de Laranjal do Jari e Amapari. Até o nome de Pedra Branca eles botariam completos. Cadê Mazagão? Agora, quando eles dão as coordenadas geográficas da área, aí entra coordenadas do município de Mazagão. Então, na prática, tem Mazagão, mas na lei não tem Mazagão aqui na homologação, correto? E aqui, galera, é o mapa da RENCA. A RENCA é essa área aqui, onde a gente tem esse retângulo aqui, a Reserva Nacional do Cobre e Associados. Então, aqui existem 9 áreas de proteção, tá? 9 áreas protegidas. Amarelo são unidades de... Desculpem, terras indígenas são as vermelhas, Terra Wayampi, terra Parudeste, tá? Wayampi no Amapá, Parudeste no Pará. Aqui no Pará, além da terra indígena Parudeste, existe também a área da Rebil do Maicuru e a área da Flota do Paru. Então essas 3 unidades não têm territórios no Amapá. Agora no Amapá existe a Estação Ecológica do Jari, dividida com Pará, 1. Existe a Resex do Cajari, 2. Existe a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, 3. Existe a Flota do Amapá, 4. Existe a Terra Wayampi, 5. E existe um pedaço do Parque Nacional das Montanhas Tumucumaque, 6. Então veja, tem 6 unidades protegidas no Amapá. E a banca fala aqui, em 9 áreas protegidas no Amapá. Portanto, no meu entendimento, galera, essa questão deveria ter sido nula. Beleza? Dá uma respirada, que agora a gente vai para a segunda parte do exercício. Vamos falar agora de uma temática que caiu muito também em provas, muito importante para o Amapá. Migrações no Amapá. Julgue os itens sobre migrações no Amapá. Primeira afirmação, o povo amapaense é tipicamente um povo emigrante? Falso. Emigrante é aquele povo que sai em massa do seu território. E historicamente o amapaense não é um povo que emigra em massa daqui do território. É recente a saída que tem cidade amapaense para outras partes do Brasil, como para o sul do Brasil, lá para Santa Macapatarina, por exemplo, né? É recente, é algo que vem especialmente da crise de 2015 para cá.
Até então, o Amapá é um estado que predomina o quê? Predomina a chegada de pessoas, predomina a imigração e não a emigração. Então é falsa essa afirmação. Lembre, migração é o deslocamento de populações no espaço. Quando o cara sai, ele emigra. Quando o cara entra, ele imigra. Eu sou um migrante. Eu vim para o Amapá em 85, eu vim do Rio Grande do Sul. Então, para o Rio Grande do Sul, eu sou um emigrante. Para o Amapá, eu sou um imigrante. Historicamente, o Amapá é um estado que predomina a imigração, especialmente a partir do final da década de 80, quando é criado o estado, início dos anos 90, quando é criado a área de livre comércio, tá? E depois outros projetos econômicos, como mineradoras, como hidrelétricas, que foram aqui construídas, que atraíram muita gente para o estado do Amapá. Então, A1 é falsa. 2. Os migrantes são a maior parte da população do estado. Outra afirmação falsa. Tem apostilas por aí, livros que dizem isso, esse absurdo, que os migrantes são a maioria do Amapá. Mentira, basta você ver as pessoas que você conhece. A maioria delas são amapaenses. Nós temos mais de 72% de amapaenses, segundo o IBGE, com base no ano de 2015. Eram mais de 72% de amapaenses. Eram 21% de paraenses, migrantes, e 3,85% de maranhenses, também migrantes. O resto dos migrantes, totalizando menos de 3%, são de várias origens do Brasil e de outras partes do mundo. Então, o maior grupo migrante no Amapá, e nós sabemos disso, é o grupo de paraenses, que eram 160 mil migrantes no ano de 2015 aqui no Amapá. Então, a 2 é falsa. 3. As migrações intrarregionais são as praticadas especialmente por migrantes vindos do Pará, verdadeiro. Quando uma migração é feita dentro do Brasil, de um estado para outro, ela é uma migração interna ou nacional. Se o cara migra de uma região para outra, eu migrei do sul para o norte, eu fiz uma migração inter ou então extra-regional. Agora, quando o cara migra dentro da mesma região, o paraense que vem para o Amapá, aí é intra, é dentro da região, migração intra-regional. É essa que predomina, então a 3 é verdadeira. 4. As migrações extra-regionais são em sua maioria de nordestinos, verdadeiro. O maior grupo de imigrantes nordestinos aqui é o de maranhense. Eles vêm da região nordeste do Brasil, portanto extra ou interregional. Logo, 3 e 4, a alternativa é a letra D. Aqui, galera, a gente tem um mapa que mostra 3 formas da gente ver a Amazônia, tá? A Amazônia Internacional é essa área toda, que inclui todas as cores, inclui 9 países. Além do Brasil, as Guianas, né, Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. A área verde claro, que é a Amazônia Legal, é a região de planejamento oficial dentro do Brasil, que inclui, além dos estados da região norte, o Mato Grosso e uma parte do Maranhão, e a área delimitada em amarelo, que é a região oficial do IBGE, onde está o Amapá, a famosa região norte. Então nós estamos tanto na Amazônia Internacional, quanto na Amazônia Legal, quanto na região norte. E em todo caso, nós estamos no nordeste da região norte ou da Amazônia. É a nossa localização exata aqui no Amapá. Localização estratégica, hein? É onde o rio beija o mar. É um dos portos, né, o Porto de Santana, mais perto do hemisfério norte. 7. Julgue os itens sobre as migrações no Amapá. 1. As migrações pendulares ocorrem diariamente dentro da região metropolitana, especialmente entre Macapá e Santana. Verdadeiro. Migração pendular ou movimento pendular é o vai e volta, que geralmente é diário, como acontece com trabalhadores e estudantes aqui em Macapá e Santana, que diariamente estão indo para Macapá e voltando para Santana ou vice-versa. Agora os próprios mazaganenses fazem isso, né? Porque agora tem as pontes interligando, tem ônibus, inclusive, regular, circulando, demora 10 em 10 horas, mas tem um ônibus. Mas também tem outras partes do Amapá onde existe essa migração diária. Lá no Laranjal do Jari, por exemplo, em direção a Monte Dourado, lá no Oiapoque, em direção à cidade de São Jorge, na Guiana Francesa, também vão configurar como migrações pendulares, tá?
2. A maior parte dos migrantes que chegam são fruto de migrações intra-regionais vindos do Pará. Acabamos de falar disso, verdadeiríssimo. Especialmente daqui de perto, de municípios da Ilha do Marajó, como Afuá, Breves e Chaves, o famoso ABC Marajoara. Também aqui do Baixo Amazonas, como Gurupá e Almerim, que estão próximos de Macapá. Mas de várias outras partes do Pará também vem gente para o Amapá. 3. A migração praticada pelos nordestinos, como os maranhenses, para o Amapá, é chamada extra-regional. Acabamos de falar disso, verdadeiro. Um outro grupo que é marcante é o de cearenses, né? Que está muito ligado ao comércio aqui no estado do Amapá, o comércio de pequeno porte, né? Mercearias. Que em Santana mesmo, quase toda esquina que a gente vai, tem uma mercearia administrada por famílias cearenses. 4. Os migrantes que saem do Amapá em direção da Guiana Francesa e do Suriname praticam uma migração externa. Perfeito, verdadeiríssimo. Se você migrar dentro do Brasil, para qualquer estado, é migração interna ou nacional. Agora, se você migrar para outro país, é uma migração externa ou internacional, tá bom? Então, todas são verdadeiras. A alternativa é a letra E. Aqui tem o mapa dos municípios que fazem parte da região metropolitana de Macapá. Esse município meio esquisito aqui, com essa tripinha aqui, ó, é Macapá. Tá? Essa tripa aqui é o distrito de São Joaquim do Pacuí. Tá? Aqui, ó, é o município de Santana, entre Macapá e Mazagão. Ó, Macapá e Mazagão não tem divisas. Santana é o menor município do estado. E aqui o município do Mazagão, ó, que é o município do sul do estado. Aqui, galera, é o mapa das duas principais cidades que formam o que a gente chama de aglomerado urbano. Macapá, essa aqui na posição nordeste, Santana, essa aqui na posição sudoeste. Então, de Macapá em direção a Santana, se estendem 3 eixos de ligação que vêm sendo tomados pela urbanização, pelo crescimento da cidade. O eixo sul, ó, que é a rodovia JK, o eixo oeste, que é a rodovia do Cacerra, e o eixo norte, que é a BR-156, e depois se conecta aqui com o quilômetro 9 para chegar em Santana pela rodovia do Cacerra. Tá? 8. Sobre os aspectos populacionais do estado do Amapá, é correto afirmar que sua população rural é maior que a urbana? Falso. Desde a década de 60, a população urbana do Amapá é maior que a rural. E no último censo de 2010, o Amapá teve quase 90% de população urbana, mais do que o Brasil, que teve 83,4%. Portanto, o Amapá é um estado mais urbano do que o Brasil, tem uma taxa de urbanização muito grande. E entre os municípios, Santana é o município mais urbano, mais urbanizado. São 98% de população urbana em Santana. Já Itaubal é o município menos urbano, com apenas 41,4%. Portanto, ainda é um município rural. Macapá, professor, Macapá fica em segundo, com 95,5% de urbanização aproximadamente. Letra B. O estado apresenta elevada densidade demográfica na sua porção sudoeste? Falso. A porção com maior densidade demográfica, que é habitantes por quilômetro quadrado, é aqui, nas cidades de Macapá e Santana. Aqui é sudeste. Tá? Os dois municípios que têm maior densidade são Santana, em primeiro lugar, 81 habitantes por quilômetro quadrado, e Macapá em segundo, com 79,5 habitantes por quilômetro quadrado. O município que tem menos habitantes por quilômetro quadrado é a Serra do Navio, no interior do estado, com apenas 0,72 habitantes por quilômetro quadrado. Esses dados são de 2021, tá? Agora, o Amapá tem baixa densidade demográfica. Tem 6,15 habitantes apenas por quilômetro quadrado no ano de 2021. Portanto, Santana e Macapá fogem à regra. São áreas densamente povoadas, enquanto o Amapá é pouco povoado. Letra C. Grande parte da população que tem migrado para o estado é proveniente principalmente do Pará, Maranhão e das ilhas entre Amapá e Pará. Alternativa correta. Letra C é a resposta. Letra D. O estado vem se transformando em área de emigração devido à grande chegada de imigrantes provenientes principalmente do Nordeste brasileiro? Falso.
Os amapaenses estão passando a migrar não pela chegada de imigrantes do Nordeste, mas pelo colapso econômico que o Estado vive. A renda cada vez mais em queda, o problema do desemprego, enfim, por conta disso que os amapaenses migram. Letra E. Apesar das dificuldades, o mercado de trabalho do Estado consegue absorver a totalidade dos imigrantes que aqui chegam de forma alguma. Se fosse isso, a gente não teria violência no Estado, porque a violência está diretamente ligada à população pobre, desempregada, que passa por problemas sérios do ponto de vista, né, econômico, social. Então, a letra C, de fato, é a resposta correta. Questão 9. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2017, a população de Macapá, o município de Macapá, chegou a 474.706 habitantes. Este número indica que a capital, letra A, é a menos populosa entre as capitais da Amazônia? Falso. A menos populosa da Amazônia é Palmas, no Tocantins. Se a gente pegar a região norte, os 7 estados, Macapá é a 4ª capital mais populosa. A primeira é Manaus, a segunda é Belém, a terceira é Porto Velho, a 4ª é Macapá. Se a gente pegar o Brasil, das 27 capitais, Macapá é a 22ª capital mais populosa, tá? Então anote essas informações aí. Macapá deve atingir 1 milhão de habitantes em 2025? Falso. A projeção do IBGE é que o estado do Amapá vai chegar a 1 milhão de habitantes em 2030. O estado, e não a capital Macapá. Então é falso. Letra C. Recebe grande número de imigrantes da Guiana Francesa? Isso é falso. Na verdade é o contrário. Sai bastante imigrantes daqui para a Guiana Francesa. O que o cara da Guiana Francesa vai vir fazer para cá, para o Amapá, para cá, para o Brasil? Passar fome junto com a gente? Então é falso. Letra D. Deve-se ao crescimento, principalmente as migrações de brasileiros de outras regiões. Pegadinha, hein? Muita gente marcou essa. Acabamos de ver que a migração é de brasileiros da nossa região, da mesma região, do norte, intrarregional, e não de outras regiões. Então é falsa essa afirmação. Portanto, sobre a letra E, que Macapá concentra mais da metade da população do estado. São em torno de 59,5% da população concentrados no município de Macapá. Mais uns 14% em Santana e mais uns 6% no município de Laranjal do Jari. Então é muita gente concentrada, especialmente nesses 3 municípios e com destaque para o aglomerado urbano Macapá-Santana. E a última questão diz: marque a alternativa que corresponde a 2 dos principais municípios de origem dos migrantes paraenses que vêm para o Amapá. Vamos por aquela lógica de proximidade. Capanema e Tucuruí? Não, é longe. Afuá e Breves? Olha, é Afuá e Breves. O famoso ABC Marajoara, né? Afuá, Breves, Chaves. Belém e Salvaterra, não. Chaves e Garrafão do Norte, não. Marabá e Redenção, não. Então, letra B é a resposta. Aqui está o mapa dos municípios do Marajó. E olha aqui Macapá. Então, olha Afuá, a distância para Macapá. 100 quilômetros via fluvial. Chaves, a mesma coisa, pertinho, ó. Breves aqui embaixo. E ainda tem Gurupá aqui no Baixo Amazonas e Almerim também, onde muita gente migra para cá, tá? Beleza? Então, galera, essa foi a nossa segunda aula de revisão voltada para os concursos de 2022, especialmente das polícias militar e Corpo de Bombeiros Militar. Quem quiser adquirir o material completão do professor Bandeira, só entrar em contato pelo DDD 96 981 22 45 90, o WhatsApp. E também tem o curso online, tá? Aulas ao vivo, terças e sextas, 10 e 15 da noite, sábados, 7 da noite. Promoção, R$ 90 o pacote para estudar até o dia da prova. Muito obrigado e até a próxima.